Olá, turma. Vamos iniciar nossa aula 04 de filosofia, com o tema René Descartes, né? Filósofo francês. E vamos falar também sobre a filosofia moderna, o nascimento da filosofia moderna, e também sobre o racionalismo, né? Já que Descartes era considerado o pai do racionalismo, né? Então, Descartes, ele vive num momento de transição, né, da filosófica, onde a filosofia ela passa a ter como base agora a razão, volta a ter como base a razão, né, superando a filosofia medieval, que tinha como base a fé, né, na representação dos seus principais filósofos desse período, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, que eram filósofos que tentavam explicar conhecimento, a teoria do conhecimento, através da fé, né? E aí Descartes, ele inicia um processo de busca do conhecimento pela razão, reinicia, né? Resgata a ideia a ideia clássica da filosofia, né? Da ideia dos gregos. Então, ele se interessa pela investigação da natureza, fontes e validade do conhecimento, faz perguntas para si, né? O que é conhecimento? Como nós alcançamos o conhecimento? E se podemos conseguir meios para defendê-lo contra o desafio cético? Essas perguntas marcam, né, seu principal livro nesse conteúdo de teoria do conhecimento, que é o Discurso do Método. Então, Descartes, ele retoma a discussão racional e metodológica, né? A gente pode dizer que, a partir de Descartes, a ciência, como nós conhecemos, ela foi se estruturando, né? Onde ela chega no seu ápice, no século XIX, que a gente vai estudar, no positivismo. Que eu já falei para vocês que é o que compõe a ciência, né? O método e a prova. Essa ideia é uma ideia cartesiana, uma ideia que nasce aí com os racionalistas, com Descartes. Então, ele cria aí um método cartesiano, né? E por que é tão importante o método cartesiano? Porque é um método. É um método de se obter um conhecimento. Ele achava que esse método era seguro, né? E dividido ainda em 4 partes. A primeira é nunca aceitar como verdade, senão aquilo que vejo claramente e distintamente como tal. Ou seja, sempre duvidar. A dúvida cartesiana, né? Então, mesmo a coisa mais elementar deve ser, o primeiro passo para se debatê-la é duvidar, para que a gente possa ter uma segurança. Então é um processo metodológico. O primeiro passo é a dúvida. Segundo, decompor cada problema em suas partes mínimas, certo? Então você vai pegar o questionamento e decompô-lo para você poder analisar em partes mínimas. Terceiro passo, e do mais fácil para o mais difícil, né? Você vai resolvendo as questões mais compreensíveis e depois você vai para o mais complexo. Chama-se fazer a síntese, certo? O quarto passo do método cartesiano é revisar completamente o processo para assegurar-se de que não ocorreu nenhuma omissão, ok? Então, é um processo metodológico de busca pelo conhecimento, né? Hoje, não há como se falar em conhecimento seguro, em conhecimento científico, se você não aplicar um método. A gente já discutiu isso bastante em sala de aula, né? Então, o método cartesiano, ele revoluciona o conhecimento, a busca pelo conhecimento, porque ele estabelece um método. O próprio método cartesiano, ele é revolucionário em si mesmo, ok? Então, são esses 4 passos aí, básicos, de aplicação do método cartesiano. E aí, existia lá
na França, desde o século XVI, século XVII, discussões, né, em torno de o que é que pode ser uma verdade inquestionável, né? E muitos diziam que a existência é uma verdade. Mas como provar a existência? E aí alguns vinham com a frase: eu respiro, então eu existo. Não. Aí outros eram refutados. Não. Você pode não estar respirando e estar existindo, né? Então surgia essa frase: penso, logo existo, que ficou famosa através de Descartes. Mas Descartes aplica o método cartesiano para se chegar nisso como uma verdade, como uma prova, né? Então, como um conhecimento seguro. Então, como é que ele fez isso? Primeiro, ele duvidou, né? O primeiro passo do método cartesiano é a dúvida. Penso, logo existe. Parece óbvio, mas vamos duvidar, né? E aí, se eu duvido, então Descartes questiona todos os conhecimentos, inclusive a sua própria existência. Mas, em toda dúvida, existe algo que não podemos duvidar, que é a própria dúvida, né? Então, a dúvida, então, é um pensamento e não há como pensar sem existir. Desse modo, Descartes afirma: penso, logo existo, né? Então, a única certeza que ele tem quando ele questiona isso é a dúvida. E se ele duvida, é porque ele pensa, certo? Então é assim que ele consegue provar que nós existimos, ok? Então, se você prestar atenção, ele começa aplicando, ele aplica o método cartesiano, né? Sintetiza isso para chegar nessa conclusão, ok? Ele diz que todo conhecimento deriva dessas três classes de conhecimento. Todo conhecimento humano, ele é dividido aí nessas três classes, que são as ideias inatas, as ideias adventícias e as ideias factícias. O que são ideias inatas? O que é inato? Inato é que é natural. Então, as ideias inatas são ideias que nascem com a gente, né? Aí depois a gente vai ver que os empiristas, por exemplo, eles não acreditam no inatismo. Já os racionalistas, eles acreditam, né? Então, as ideias inatas são as ideias nascidas conosco. São claras, distintas e são inventadas por nós, sem recurso à experiência. Nós já nascemos com essas ideias, segundo Descartes e os racionalistas. Exemplo: Deus. Ninguém precisa explicar a ninguém, né? Ninguém precisa ver Deus. A verdade, você saber o seu íntimo ético, né? A própria razão, senso de justiça são alguns exemplos de ideias inatas. Ideias que nasceram conosco. Ideias adventícias são ideias que advêm, né? São ideias, essas sim são ideias geradas por experiências, pelas coisas exteriores que são aprendidas pelos nossos sentidos, né? Então, como é que eu consigo criar essas ideias? Aí eu botei aqui um exemplo. Quando eu vejo o sol e sinto calor, né? Se eu não tiver experimentado essa sensação, eu não consigo criar essa ideia. Então, mas ele diz que as ideias inatas nascem com a gente, né? A gente não aprendeu. As adventícias nós conseguimos obter através dos nossos sentidos, por alguma experiência. Quente, frio, por exemplo. E ideias factícias, que são as feitas por mim mesmo, né? Elas são uma combinação de imagens fornecidas pelos sentidos e as retidas pela memória, né? Então, mesmo sem a gente viver determinadas coisas, a gente consegue criar uma ideia sobre determinada coisa. Por exemplo, criar fantasias. Eu nunca vi neve, né? Mas quando eu estou assistindo um filme ou vendo alguma imagem de neve, eu consigo imaginar mais ou menos a textura,
a temperatura, né? Talvez a sensação de poder estar num ambiente com neve, né? Então, mesmo que a gente não tenha tido essa experiência, a junção de nossas características inatas e a junção das nossas experiências nos faz calcular algo, né, que seria factício, ou seja, algo que a gente poderia imaginar, criar. As próprias fantasias, né? Sonhos e fantasias vêm justamente dessa condição, segundo Descartes, que nós temos para criar ideias baseadas na nossa imaginação. Agora, isso só é possível porque nós temos ideias inatas e adventícias. Ok? Então, todo conhecimento advém dessas três classes para Descartes. Vamos seguir. Descartes também revoluciona na ideia de corpo e alma, né? Desde Platão que desenvolve um pouco essa ideia de alma, mas não existia uma ideia formada, por exemplo, de sistema mental, né? De que a mente que controlaria o corpo, de cérebro, enfim. A medicina ainda não tinha, os cientistas, os pensadores ainda não tinham o exato senso sobre isso aí, né? E Descartes acaba contribuindo, porque aqui ele não diz que, ele chama de alma, né? Ele diz que o corpo é alma e corpo, né? E que quem nos controla seria essa alma. O corpo seria como matéria morta, né? Para determinados tipos de conhecimento que vão surgir, como a psicanálise no século XIX, isso foi muito importante, né? Para que a gente entenda o poder da nossa mente, né? Ele não tinha alcance na época em que ele vivia para poder chegar a essa conclusão que era a mente que controlava. Então, mas ele tinha uma ideia, né, que dizia que era a alma, uma espécie de força. Então ele dizia que nós éramos apenas como um ventríloco, né, como um boneco ventríloco, como alguém que não tem força, que quem nos controlava, quem controlava nossas ações seria a alma. Então o corpo seria matéria morta. A alma é que dava vida ao corpo. Certo? Vamos lá. Descartes, pai do racionalismo. Então, o racionalismo é baseado nos princípios da busca da certeza e da demonstração, sustentado por um conhecimento a priori, ou seja, conhecimentos que não vêm da experiência, e são elaborados somente pela razão. Então, o racionalismo acredita que nós nascemos seres, né, inatos. Nós nascemos já, o nosso chip, vamos pensar assim, né, já com um chip instalado na nossa mente e com algumas funções já liberadas, né, no nosso sistema operacional, vamos dizer assim, certo? Então, os racionalistas, eles acreditavam que nós temos ideias inatas. Nós nascemos com algumas ideias já pré-existentes na nossa mente. Ok? E então Descartes dizia, né, que a experiência sensorial era uma fonte permanente de erros e que só a razão poderia orientar o ser humano na busca do conhecimento. Para o racionalista, a verdade só pode ser conhecida mediante o trabalho lógico da mente, independente das precipitações sensoriais. Porque como é que nós aprendemos nossas experiências? Através dos sentidos. Só um segundo aqui.
Os meios sensoriais para a obtenção do conhecimento, para os empiristas, são os sentidos. E Descartes dizia que os sentidos, a experiência sensorial, é uma fonte permanente de erros. Portanto, na elaboração do conhecimento, se a gente utilizar primeiramente a experiência para os racionalistas, o resultado vai ser comprometedor, já que a experiência sensorial é uma fonte permanente de erros, ok? Então aqui temos alguns exemplos de como a experiência sensorial é uma fonte permanente de erros, né? O círculo laranja da esquerda é menor do que o da direita, certo? Errado. Ambos possuem o mesmo tamanho. Isso é ilusão de ótica. Todo mundo já passou por isso, né? Então, era uma crítica feita por Descartes contra os empiristas, que a gente vai ver já já. Aí também, outra ilusão de ótica. Existem ilusões auditivas, ilusões de ótica, existem ilusões olfativas. Sempre essas ilusões são geradas pela experiência sensorial, ao qual Descartes é crítico. Então aí, parece que as linhas orientais estão tortas, mas não, elas estão retinhas, né? É só ilusão também. Então, os empiristas, eles pensam o contrário dos racionalistas, né? Já os empiristas, eles pensam que aquilo que pode ter sua veracidade ou falsidade verificado por meio de resultados de experiências e observações, teorias não bastam. Somente através da experiência, fatos ocorridos, observados, um conhecimento é considerado empírico. Então, os racionalistas acreditam que num processo de busca pelo conhecimento, primeiramente vem o quê? A razão. Depois vem a experiência, só para comprovar aquela teoria que eu já estipulei. Para os empiristas, o contrário. Primeiro vem a experiência, depois vem a razão. A razão é para teorizar a minha experiência. E aí eu chego na formação do conhecimento, de uma ideia. Certo? Então a gente tem, depois eu vou passar isso para vocês. A gente tem para os racionalistas, primeiro vem a razão, porque a razão? Porque a razão é inata, a gente já nasce racional. Para os empiristas, não, nós nascemos igual uma folha em branco. Nós nascemos como uma tábua rasa. Nós não temos conhecimento pré-existente. Todo o conhecimento para os empiristas advém do processo sensorial, da própria experiência. Então é como se a gente, no momento que a gente nasce, né, a gente vai adquirindo as experiências e aí sim eu posso ir formando ideias. Os racionalistas não. Eles já acreditam que nós nascemos com algumas ideias e a própria razão já pré-existente. Ok? Por enquanto, eu vou ficar só por aqui, para a gente poder analisar depois o embate entre racionalistas e empiristas. Quem é o maior representante dos racionalistas? René Descartes. Depois a gente vai ver John Locke, né, que é um representante mor aí dos empiristas. E Descartes, ele acaba revolucionando a filosofia porque ele inicia a ideia de filosofia moderna, a ideia do racionalismo, a quebra com a filosofia medieval, né, a filosofia baseada na fé, volta, né, a resgatar os filósofos clássicos, certo? E aí se debruça sobre a questão do conhecimento, de onde nasce o conhecimento e como nós produzimos esse conhecimento, né? Para Descartes, o conhecimento é produzido através de um processo racional, porque nós temos ideias inatas, né? Já para os empiristas, conhecimento nasce da experiência, porque nós não temos ideias inatas. Nós nascemos vazios, né? Tudo que a gente pode aprender de conhecimento vem das nossas experiências. Ok? Até a nossa aula. Nossa aula virtual aí. Tchau, tchau.